Olá, estamos aqui para mais uma edição do canal Reviva, o canal da longevidade. Hoje nós temos aqui o Severino Braga, ele estará conosco para contar um pouco da sua experiência de vida e tenho certeza que vai ser mais uma experiência muito rica e para vocês vão gostar bastante. Severino, boa tarde. Boa tarde, Vince. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Conta um pouco para a gente, quem é o Severino? Vince, Severino é um nordestino que chegou a São Paulo em 1967, ainda adolescente, e fez uma carreira profissional, praticamente a minha vida, eu me considero jundiaiense, né? Mais de 2/3 da minha vida, hoje tenho 75 anos de idade, foi aqui em Jundiaí. Então você viveu praticamente... Praticamente a vida é em Jundiaí. Você nasceu onde? Nasci em Rio Tinto, uma cidade do interior do estado de Paraíba, na faixa litorânea, a cerca de 60 quilômetros da capital. E uma cidade litorânea, de praias, né? Vivi a minha infância, parte da adolescência lá. Né? E como é que foi a tua vinda para cá? Como é que aconteceu? Então, a minha vinda, Vicente, se deu ao seguinte, eu era filho único, sou filho único, e a morte de meu pai, aos 16 anos de idade, apressou a vinda da minha mãe comigo para cá, porque tinha 2 irmãos que já moravam em Jundiaí. Cidade de Rio Tinto era uma cidade, na época, que vivia em função da indústria têxtil, do grupo Lundgren, das casas pernambucanas. E na década de 60 houve um êxodo, a indústria têxtil em Jundiaí estava no auge, buscava mão de obra lá na cidade. Meu pai trabalhou 42 anos naquela indústria. E eu estava feliz, né, já estudando fora da cidade, mas com a morte dele a gente resolveu vir para São Paulo, onde estava meu tio, minha tia, e acabei ficando por aqui até hoje. Muito bom. E como é que foi a tua entrada em termos de mercado de trabalho? Quando você começou a trabalhar? Olha, a minha trajetória de mercado de trabalho é o seguinte, olha, o meu primeiro emprego foi ajudante de caminhão. Opa! 17 anos de idade, prestes a fazer o serviço militar. Na época as empresas tinham restrições àqueles que estavam na idade de fazer o serviço militar, né? Mas olha o que ocorreu. A gente estava se estruturando em Jundiaí, 1 ano após a nossa chegada aqui, minha mãe faleceu. E eu fiquei sozinho. Um tio, uma tia me acolheram e tal, mas eu decidi fazer o serviço militar. Na época eu já estava dispensado do serviço, enquadrado como arrimo de família, mas com a morte da minha mãe eu decidi ir para o serviço militar. E fui com a intenção de fazer carreira militar. Completado o tempo obrigatório do serviço militar, iria para uma escola do Exército e cheguei a dar os primeiros passos, fiz a formação de cabo ainda na caserna aqui em Jundiaí, no 12º IAC, e estava prestes a ir ao Rio de Janeiro, fazer o curso de formação de sargento, já me aproximando do final do tempo obrigatório. Só que a vida, ela te surpreende, né? Aconteceu um fato que mudou completamente a minha história, né? Apareceu uma garotinha, uma menina, uma jovem, cearense. Opa. Nos encontramos aquele daí, na época. Deu namoro e deu casamento. Acabei deixando a ideia da carreira militar. E daí voltei ao mercado de trabalho. Trabalhei alguns anos no Grupo Elequeróis, em Vargem Paulista, tinha uma unidade farmacêutica, o Laboratório Farmacêutico Elequeróis. Depois eu fui para o serviço público já na autarquia municipal, Departamento de Água e Esgoto, concursado. Trabalhei em algumas indústrias, fiz a minha formação aqui em Jundiaí, o técnico de contabilidade, depois cursei a escola Padre Anchieta, na época ainda não era centro universitário, mas era Faculdade Padre Anchieta, fiz ciências contábeis, e atuei como contador em algumas indústrias, né? Depois eu fiz um concurso público e ingressei no serviço público na Prefeitura de Jundiaí como assistente técnico financeiro. E
durante a minha trajetória, fui puxado para o cargo de diretor financeiro, depois de 10 anos como assistente técnico, e permaneci até a aposentadoria. Foram 17 anos nesse cargo. Que maravilha. Deixa eu te perguntar, você, obviamente, acompanhando a realidade do mercado de trabalho de hoje, a maneira como até as pessoas entram no mercado, as características, dá para comparar com a época que você teve que entrar, com a tua trajetória? Como é que você vê isso aí? Mudou muito, né? Mudou muito. Naquela época, parece que as coisas eram mais tranquilas. Hoje é uma concorrência maior, né? Hoje os postos de trabalho também se reduziram, né? Com a tecnologia, o avanço da tecnologia exige mais qualificação. Eu vejo isso com os filhos, eu estou vendo agora com os netos, eu já tenho neto já maior de idade, fazendo engenharia fora de Jundiaí, na Unicamp, em Limeira. Então eu vejo uma certa diferença, uma mudança grande. Eu acho que também o número de opções mudou bastante. Sim. Né? Porque na época a gente contava no dedo as principais opções de fazer uma faculdade, de se formar. Sim, tal, né? sim. Hoje em dia são centenas de opções. Sim, né? Com o avanço tecnológico, né, a era digital mudou muito. Profissões deixaram de ser interessantes e apareceram outras muito interessantes. É verdade. Então, realmente, eu acho que hoje o jovem, né, a hora de escolher não é um atributo tão fácil. Não é muito fácil, não. Realmente, fazer uma jornada como essa, né? Então, me diz uma coisa, você tem um momento marcante na tua vida que você lembre, que acha que realmente te impactou e que pode ter determinado... A minha entrada para o serviço público. A minha entrada para o serviço público, porque eu tinha eu já estava numa trajetória na iniciativa privada, mas com o concurso público eu percebi assim um horizonte enorme. Eu achei uma área interessante, eu tive a oportunidade de fazer vários cursos, me especializei em finanças públicas. Depois, quando eu atuei na Secretaria de Saúde, eu tive a oportunidade de fazer um curso na Unicamp, inclusive, de gestão de sistemas de serviços de saúde. Também foi uma especialização. E eu achei muito interessante, porque a gente tem uma imagem assim, talvez não muito clara, do que é o serviço público. É verdade. O serviço público exige qualificação. E aqueles que se dedicam, eles produzem coisas muito boas. Eu tive a oportunidade de ser diretor financeiro por 17 anos, né? Depois uma grande jornada, né? E eu vi realmente, né? Trabalhei com orçamento público. Hoje o orçamento público de Jundiaí passa de 4 bilhões de reais. Trabalhei com orçamento público de Jundiaí. Na saúde, tive a oportunidade de ser gestor do Fundo Municipal de Saúde. Jundiaí é uma cidade que trabalha no Sistema Único de Saúde como gestão plena, né? Na sede de uma micro-região. E tive a oportunidade de fazer 44 audiências públicas na Câmara Municipal sobre prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde. Olha, e que não é uma coisa tão simples aí como o pessoal imagina. Exige, né? Conhecimento, isso. Conhecimento exige. E muita resiliência também, porque a pressão é enorme, né? Sim. Seja por resultados... Prestar contas do dinheiro público é algo assim que exige. Tribunal de Contas está sempre lá, né? Tribunal de Contas. E esse foi um momento marcante, a entrada do serviço público? Foi porque eu vi um horizonte que eu não conhecia, não tinha ideia, mas que me abriu espaço para muito conhecimento. Fiz vários cursos em Brasília, no Rio de Janeiro, tive contatos no Brasil inteiro. Tenho colegas da área pública até hoje que me comunico pelo Brasil inteiro, pelas oportunidades que tive de eventos. Eu fiz cursos em Brasília uma certa vez que tinha um representante de cada estado. E eu fui agraciado, Jundiaí foi agraciada como a cidade escolhida para um curso de formação em finanças públicas, patrocinado pelo Ministério da Fazenda na época. E Jundiaí eu fui escolhido para ser o representante de Jundiaí. E estava lá um representante de cada estado. Isso para mim foi uma formação extraordinária, Vicêncio. Extraordinária. E a dedicação em termos de trabalho,
Quer dizer, vocês, como é que era a tua visão do trabalho? Era algo para suprir uma necessidade de manutenção financeira ou tinha algo a mais que tinha... Olha, Vici, é desafiador. Desafio diário você trabalhar no setor público. Porque você está trabalhando com o dinheiro público. A responsabilidade é muito grande, exige concentração, exige seriedade. E isso me marcou na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa voltada para isso, levar a sério as coisas. Então, era muito exigente, existia especialização, além de ser muito fiscalizado. A Câmara Municipal, o Tribunal de Contas. Você trabalhar, por exemplo, quando eu trabalhei na área de saúde, você tinha a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e tinha também do Tribunal de Contas da União, porque você recebia repasse de dinheiro federal, né? Que era uma parcela considerável dentro do orçamento da saúde. Então exige preparo, exige dedicação, exige seriedade. Você tem que levar a sério. O que mais te agradava, que você acordava na segunda-feira de manhã e ficava empolgado para fazer? Olha, Vici, parece irônico, né? Mas é assim, olha, eu sempre fui motivado, sabe? Eu acredito que por ter uma origem assim numa cidadezinha do interior da Paraíba e ter a oportunidade de estar num centro tão desenvolvido como é aqui o Sudeste, né, aprendi muito e o meu olhar foi sempre assim, de devolver aquilo que eu recebo. Eu sempre tratei a minha atividade no setor público com muito carinho, com muita dedicação e com a consciência de que a gente estava lidando com dinheiro público, o dinheiro de todos nós, né? Que o Estado não produz renda, ele utiliza a renda, a nossa renda, exatamente, através dos impostos. Pena que nem todos pensam e têm essa abordagem, né? Mas realmente eu acho que é muito importante até vocês colocar isso aí, porque a gente vai perdendo um pouco, até por tudo que a gente acompanha, ouve, e a gente sempre ouve as notícias ruins mais do que as boas. Sim. A imagem que vai se formando, muitas vezes, passa a ignorar que tem gente que está lá no serviço público, cumprindo exatamente o seu trabalho, com honestidade, com seriedade e com propósito. Sim, sim. Isso como pessoas que também fora do serviço público fazem. Sim. Mas, infelizmente, né, às vezes pela minoria, porque a minoria acaba caracterizando, generalizando um determinado segmento, uma determinada área. Isso é importante, justamente, ter depoimentos como o teu, porque é isso mesmo, quer dizer, tem gente séria que leva a coisa a séria, e isso faz a diferença, é isso que nós precisamos. E principalmente quando você trabalha numa área técnica, que exige qualificação. Qualificação, em nenhum momento você abriu mão da qualificação. Olha, Vicente, como diretor financeiro, que era um cargo comissionado, um cargo de confiança, eu estava no segundo escalão da Prefeitura de Jundiaí. O prefeito e secretário, que é o agente político, e o segundo escalão é técnico, diretores. Trabalhei em 5 administrações. Né? Mudava o prefeito, mudava a equipe, era nomeado para aquele cargo que eu estava lá, um técnico, continuava o técnico sendo nomeado. Exatamente, muito bom. A gente está falando justamente de postura, né? Quais são os teus principais valores? Ética, respeito e gratidão. Só eles que te pautam nas decisões que você toma na tua vida. Tudo que eu faço, nas minhas relações, tanto profissionais como sociais, é o que me norteia. Hoje, que conselho você daria para os jovens que estão começando uma carreira? Estude, procure conhecimento. O conhecimento é tudo na vida. Não é só o banco escolar, é você estar atento a tudo, estar atento à vida, estar atento às mudanças, né? Se eduque financeiramente, aprenda a trabalhar, a controlar as finanças, né? O conhecimento técnico, daquilo que você gosta de fazer, né? Então, para mim, o fundamental é o conhecimento. Conhecimento. É o conhecimento pleno.
Pleno, Cuidar né? da saúde é muito importante, né? A saúde plena, a saúde física, saúde mental, a saúde espiritual. Isso te dá qualidade de vida. Com certeza. E você hoje pratica atividade Sim. física, não pratica? Olha, Vicente, depois que eu aposentei, né, até a aposentadoria não, mas quando eu aposentei, eu tomei uma atitude. Eu falei, não, agora é um novo tempo e eu vou me adaptar a esse novo tempo. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar atividade física. Atividade física. Comecei com caminhada, caminhando. Eu moro num lugar privilegiado, né? Eloy Chaves, de frente para a Serra do Japi. Então tem uma área muito interessante para você fazer caminhada. Mas os meus filhos logo não ficaram só na caminhada. Eles já adultos, né, começaram a fazer corrida de rua. E, paizão, você gosta de caminhar, você vai para a serra, começa a trotar, começa lá e tal. Olha, Vicenzo, quando eu fiz a primeira corrida, foi como tomar o primeiro aperitivo. É impagável. Até recentemente, um dos netos, né, em casa, ele olhando lá as medalhas, lá, aquele troféu que você recebe ao final da corrida, ele de repente teve a curiosidade de contar, né, que já são 10 anos que eu faço essa atividade. Aí ele começou a contar, chegou a quase 100, contou 94. Aí eu falei, puxa, já fiz 94 corridas. Nossa. Não parece, mas realmente isso você coloca aí a média de 5 quilômetros, vezes 94, você vem dar conta. Já é uma boa. Mas eu acho que isso é um dado importante, eu acho que vale também para... como passar isso para o pessoal que está nos assistindo, porque realmente... A atividade física é um dos pilares do envelhecimento ativo. Sim. E é fundamental. E mais do que isso, ter essa consciência, como você tem, que você é responsável por cuidar da tua saúde, das tuas finanças, do teu relacionamento, continuar aprendendo. São os 4 pilares fundamentais que deveriam ser ensinados desde o início da vida para a gente se preparar e chegar adequadamente, né? Sim. Eu cuidei, depois quando eu aposentei, eu cuidei disso, atividade física, conexões sociais, um envolvimento social. Eu não fiquei parado, tive a oportunidade de viajar bastante com a minha esposa, conhecer uma parte do Brasil, não o todo, mas conheci o Nordeste praticamente inteiro, uma boa parte do Sul. Então, foi interessante, você vai conhecendo, você vai vendo a diversidade que tem na cultura, né, dentro do país. A gente vai se moldando com novos aprendizados. E a gente vai se mantendo jovem, viu? Exatamente. A gente vai se mantendo jovem. Falar em jovem, como é que você vê a questão da longevidade? Olha, a longevidade, eu vejo assim, olha, o envelhecimento é natural. É da natureza. A longevidade, eu acredito que uma boa parte é de responsabilidade sua, própria, você cuidar. Eu vejo a vida como algo assim, como o máximo. A vida é tudo. Então, cabe a você cuidar da vida. Cuidar da vida o quê? Cuidar do corpo, cuidar da mente. Isso. Está preparado, né? Você não sabe quanto tempo você vai ter essa experiência material aqui na Terra, nosso planeta, né? Mas eu acho importante você se cuidar, né? A vida é extraordinária. Eu tenho uma coisinha que eu falo sempre. Eu amo a vida. Então, eu cuido da vida. É isso aí. E realmente, quando a gente fala em longevidade, eu acho que é importante também, dentro disso que você falou, que não basta viver mais, né? Tem que viver com qualidade. Viver com qualidade, claro. Eu acho que essa é a grande diferença. Exatamente. E que o fato que você colocou de cuidar da saúde, cuidar dos relacionamentos, continuar aprendendo, são fundamentos básicos, né? Sim. Isso que vai dar qualidade, vai dar sentido. Outra coisa que eu gosto, agora nessa fase que eu estou vivendo, né? O envolvimento com os netos. Sabe? Porque é vida, são jovens, estão começando, então a interação com eles é muito interessante. Eles dentro de um momento altamente tecnológico, de muita novidade em relação ao que a gente viveu, e eu tenho uma forma de lidar com eles.
eu não fico muito falando aquele no meu tempo. Isso é importante. Eu vou para o tempo deles. Eu estou aprendendo. Olha, eu tenho uma netinha, que é a mais nova, a caçulinha, está com 13 anos. Mas em termos de tecnologia, celular, por exemplo, tablet, essas coisas, ela é minha assessora. Ela é minha assessora. É a mentoria digital. reversa. Mentoria reversa. E é isso mesmo, a gente tem muito a aprender. Eu acho que hoje, muitas vezes, você vê em relação ao mercado de trabalho, se coloca muito a questão do etarismo e da questão do mercado, de uma forma geral, ainda ter um preconceito em manter pessoas de uma certa idade trabalhando. Mas talvez e privilegiando muitas vezes só pessoas mais jovens, por uma questão financeira, a maioria das vezes, não por questão de querer privilegiar. Mas, na realidade, eu acho que a gente ganha muito quando tem a integração. Sim. Seja no ambiente de uma empresa, seja numa convivência familiar ou numa comunidade, a integração entre os jovens e os mais experientes, os mais sêniores, é fundamental. Sim. É isso que dá realmente a dinâmica da vida, né? É isso que eu vejo assim. Assim mesmo. Exatamente. E hoje você já comentou que você faz atividade física, tem mais alguma outra atividade? Parece que você falou que está estudando filosofia também. Também. Eu comecei a estudar os filósofos, mas teve um segmento que me encantou, viu? Que é o estoicismo. Eu gosto muito daqueles três lá que formam as três colunas do estoicismo. O Marco Aurélio, que foi imperador romano, né? O Epicteto, o escravo, né? Um grego escravizado em Roma, e o Sêneca. Então eu gosto muito desses três, viu? Tem muita coisa interessante para o dia a dia da gente hoje. Né? Muito bom. Mas eu não fico só disso. Eu gosto muito de frequentar o SESC. O SESC é uma entidade, uma organização espetacular. Ela tem muita coisa interessante. Sim. Eu pratico academia no SESC, mas eu frequento a área literária do SESC, a área cultural. Tem uma parte cultural muito ativa, né? Muito interessante, sabe? Oficinas. Eu já fiz oficina até de percussão. Olha, que legal. Até de percussão. Que bacana. Então, eu estou assim, eu estou multi, não estou agarrado só a uma coisa. Você está... Estou aprendendo um pouco de tudo. Eu acho que é isso mesmo. Né? Como é que você se mantém atualizado? Você já comentou um pouco, mas você acompanha, você tem feito novos cursos? Sim. Hoje mais curso à distância, né? Eu gosto muito de participar de workshops, assim, palestras. Eu estou sempre atento, né? Sempre procurando me atualizar, né? Principalmente na área digital. Essa era digital tem muita coisa interessante, né? Sim. E agora chegando a inteligência artificial também, a gente não pode ficar parado, né? Pelo menos um mínimo de conhecimento você tem que ter. Né? Para poder não ficar por fora. Eu já te perguntei, mas assim, em termos de reflexões e aprendizados, você comentou de quantos aprendizados você foi tendo ao longo da vida. E assim, se você tivesse que deixar uma mensagem para o pessoal que está chegando perto da hora de se aposentar, que mensagem você daria para eles? Olha, ao longo da vida, eu me deparei muitas vezes com amigos, assim, com pessoas próximas até, chegando na aposentadoria com uma imagem assim que eu achava muito negativa, né? Vou aposentar, vou ficar em casa, vou ficar parado, parece que a vida acabou. Não, é um novo ciclo. Eu vejo como um novo ciclo e é muito interessante, sabe? Você se envolver, você aprender, você tem tempo para você. Eu cuidei da família, eu eduquei os filhos junto com a esposa, né? Investi na educação, na carreira profissional deles. Agora é hora de me cuidar. A hora do aposentado é hora de se cuidar, é hora para você. Não é fim da vida, é o início de um novo ciclo. Exatamente. Então o que eu deixo para você? Olha, a vida é interessante viver todos os momentos, né? O poente é tão interessante quanto o nascente. É verdade. Eu gosto muito do pôr do sol, Vicês. Eu fico contemplando o pôr do sol toda noite, sabe? Toda tarde. Eu gosto do nascente também. Então,
os dois extremos são interessantes. A vida também eu vejo assim. Isso. Muito interessante. Muito bom, excelente, nossa. Eu acho que você falou, inclusive, aqui que é da filosofia que te inspira, né? É uma outra questão importante. E uma mensagem final para o pessoal que está nos ouvindo. A vida, ela acontece agora. O que você tem é o presente. Não fique preso ao passado. Traga do passado apenas o conhecimento, né? O que te trouxe até aqui. Se preocupar com o futuro também não é uma boa. Viva o presente. Estoicismo, que é o que aí, você né? tem. É o estoicismo. É isso mesmo. Olha, Severino, realmente eu queria te dar os parabéns por exemplo que você dá, como exemplo autêntico de vida. É o que eu sinto. É o que eu Realmente sinto. é. Eu vivo isso. E que isso sirva realmente de inspiração. A gente vê tanta gente, muitas vezes, chegando, como você falou, na fase da aposentadoria, sem ter um norte. Sim. E, assim, a dificuldade, muitas vezes, de se desvestir de um papel que profissionalmente ele tinha, mas eram papéis que a gente executa, e entender o que é ele próprio, né? Perfeito. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu lembro, eu gosto muito de uma frase do Nietzsche, né? Que ele diz assim: torna-te o que tu és. Tu és, exatamente. E eu acho que nesse momento, mais do que nunca, mais importante de tudo, as referências, os cargos que a gente tinha na vida ativa, é realmente você conseguir ser o que você é. Sim. E de uma maneira ativa, de uma maneira consciente, né? Eu acho que isso são pontos importantes. Você está de parabéns. Eu vivo assim. E estou muito feliz de ter te entrevistado aqui. Muito obrigado. Ok. Foi uma experiência interessante, viu? Deixar aí para o pessoal. Então, ó, continue. Esse é mais um episódio. Continuem assistindo o canal Reviva. Sempre a gente vai estar trazendo pessoas como o Severino que possam realmente nos trazer experiências de vida que são ricas e que possam inspirar outras pessoas. Muito obrigado.